Manteiga, margarina ou gordura hidrogenada? Qual delas eu devo usar nas receitas? Essa é uma dúvida que muitos têm, então hoje eu resolvi fazer este vídeo para responder a todas as perguntas sobre qual gordura usar nas receitas. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Essa dúvida é muito comum e muitas vezes me perguntam se pode substituir a manteiga pela margarina, as duas pela gordura hidrogenada, usar a gordura hidrogenada junto com manteiga, margarina junto com manteiga, um pouquinho de cada. Enfim, são inúmeras dúvidas que as pessoas têm na hora de escolher qual gordura utilizar na receita. A guerra entre manteiga e margarina para ver qual das duas é mais saudável já é coisa antiga. Muitas pessoas acham que não deve ser consumida a margarina por não ser saudável, outras pessoas dizem que a manteiga é que não é saudável, mas normalmente acabam se esquecendo da gordura hidrogenada, que vem chegando pela tangente e dominando a confeitaria em lugares que você nem imagina que ela é utilizada. E a tal da gordura hidrogenada é saudável para as receitas? Pois é, eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma delas e mostrar para vocês qual a mais indicada para cada tipo de receitas. E eu não estou falando qual é a mais saudável, porque se for considerar isso saudável, nenhuma delas é. E se você quer ser super fit, deve ficar afastada de bolos, biscoitos, salgadinhos, frituras e todos os lugares onde essas gorduras são utilizadas. Então, nenhuma delas é saudável. Se você pensa que vai encontrar uma que seja saudável, não vai. Eu sinto muito. Mas vamos começar falando sobre a manteiga, que é a mais antiga de todas elas e é utilizada tanto na confeitaria quanto no consumo das pessoas em casa há muitos e muitos anos. A manteiga faz mal? Sim, aumenta colesterol e traz alguns outros problemas, mas gente, viver faz mal. Então, esquece a parte saudável que nós estamos falando de receitas. A manteiga, ela é uma gordura animal. Ela é feita a partir da nata do leite. Antigamente, muito antigamente, quando não tinha tecnologia das indústrias, a manteiga era batida no lombo dos cavalos. As pessoas saíam a cavalgar com um pote de nata ali, até que aquela nata batesse o suficiente, endurecesse e voltasse para casa na forma de manteiga para ser utilizada nas receitas, para passar no pão, para ser consumida. Nas fazendas era assim que era feito. Então é a mais antiga e feita de uma maneira mais natural, porque ela é simplesmente a gordura, a nata do leite, batida até chegar à consistência de manteiga. Ela era feita assim antigamente. Hoje, a manteiga é preparada de uma maneira industrializada e nela são acrescentadas outras substâncias, conservantes e tem mais química do que tinha antigamente, o que faz com que ela dure mais e se deteriore menos para que possibilite um consumo maior e uma validade maior nas prateleiras do supermercado. Então, nem a manteiga é mais tão natural assim como era antes. Já a margarina, que é considerada a grande vilã nos dias atuais e que muitos dizem não ser indicada para o consumo nem para a preparação de alimentos, ela é feita à base de gorduras vegetais. Porém, na natureza não existe nenhuma gordura sólida, apenas óleos. Então, a margarina é processada e muito processada industrialmente para que ela fique nessa textura pastosa semelhante à manteiga. São adicionados também corantes, aromatizantes para deixar o mais próximo do sabor e aroma da manteiga. De manteiga não tem nada. Mesmo algumas contendo resíduos e derivados de leite na sua composição, isso só vem a prejudicar as pessoas que não têm tolerância à lactose, pois precisam avaliar bem quais as margarinas que elas podem consumir sem riscos da alergia. Mas isso também não é o foco do momento. A margarina, diferente da manteiga, ela possui um teor menor de gorduras saturadas, que são as que prejudicam o colesterol. Porém, por outro lado, ela possui gorduras insaturadas e trans, que também fazem mal à nossa saúde. E nisso, muitos me perguntam, então, por que a margarina foi inventada e por que ela é utilizada na confeitaria e na culinária?
Bom, entre outros motivos, ela foi inventada e introduzida na culinária para facilitar a nossa vida, porque a manteiga é algo meio temperamental. Pensa numa mulher instável no período de TPM. Essa é a manteiga, e trabalhar com ela é super delicado e problemático. A maioria das pessoas não possui em suas casas uma cozinha climatizada, nem as confeiteiras. Quem trabalha em casa normalmente trabalha em uma cozinha normal de qualquer residência, pois a temperatura ideal para se trabalhar com a Dona Manteiga é entre 18 e 21 graus para conseguir aquele creminho de ponto pomada utilizado em diversas receitas. Isso para as receitas básicas. Se você for fazer massas mais elaboradas como croissants, massas folhadas, brioches, aí sim, a cozinha tem que ser super climatizada, na temperatura ideal para que a massa fique perfeita. Me conta aqui nos comentários se você já ouviu alguém dizer: eu não faço massa folhada, morro de medo, nunca acerto essa porcaria. Pois é a Dona Manteiga que te impede de acertar o ponto da massa folhada. Não é sua culpa, é o ingrediente que não está na temperatura adequada. Então, como a maioria das pessoas querem fazer as receitas, mas não querem ou não podem construir uma cozinha climatizada com um ambiente ideal para trabalhar com qualquer ingrediente, a indústria desenvolveu essas gorduras com um ponto de fusão bem mais alto que aguentam as variações de temperatura, o que mantém a receita mais estável e faz com que você não perca o ponto certo quando trabalha com esses ingredientes. Então é para isso que surgiram as gorduras vegetais hidrogenadas e as margarinas. Falando na gordura vegetal hidrogenada, vamos falar um pouquinho sobre ela. Como eu já falei, não existem gorduras pastosas na natureza, apenas óleo. Então, a gordura hidrogenada é feita através de um óleo vegetal, onde é injetado o hidrogênio para transformar, através de outros processos químicos também, nessa pasta branquinha com textura de manteiga ou margarina. Ou seja, é fabricado em laboratório, mesmo sendo a partir de um óleo vegetal. De vegetal já não tem mais nada há muito tempo, mas é muito boa para usar na culinária e na confeitaria. E se você pegar a gordura hidrogenada e colocar em uma frigideira, ligar o fogo e deixar aquecer, verá que ela vai se transformar em um óleo. Muitos bares, lanchonetes e restaurantes fazem a fritura na gordura hidrogenada, pois deixa os salgados e o que quer que seja frito muito mais sequinhos e crocantes. O ponto de fusão é muito mais alto, então ela não deteriora tão rápido quanto o óleo e não deixa gosto nenhum. Acredito que todo mundo já tenha comido algum salgado frito ou um pastel e sentido aquele gostinho de óleo de soja. Pois é, quando ele é frito na gordura hidrogenada, você nunca vai sentir esse sabor, vai achar delicioso e jamais vai saber como foi frito esse salgado. Então é por isso que muitos restaurantes, bares, lanchonetes e padarias acabam fritando os salgados e os doces, como sonhos, donuts e outros doces que são fritos, nesse tipo de gordura, para garantir a qualidade do sabor do produto. Já nos produtos industrializados, a gordura hidrogenada atua também como um conservante, aumentando a validade principalmente de biscoitos, doces, produtos que vão ser colocados nas prateleiras de supermercado. Então, essa gordura hidrogenada ajuda a aumentar a validade do produto, que também ajuda quando fazemos produtos em casa, como biscoitos, bolos e outros artigos da confeitaria, e utilizamos a gordura hidrogenada. Ela aumenta um pouquinho a validade do nosso produto. Lembrando sempre que, se não usarmos antimofo, conservante e outros produtos químicos, só ela não vai fazer milagre. Ela aumenta um pouquinho a validade, o que vai ser dias, mas não vai ter validade de meses como os produtos do supermercado. Mas vamos agora às receitas. Qual das três eu devo utilizar nas minhas receitas? A manteiga, a margarina ou a gordura hidrogenada? Bom, isso vai variar muito do tipo de receita que você vai fazer e do resultado final que você quer na sua receita.
Na confeitaria, a gordura hidrogenada é utilizada, pois deixa uma textura mais macia e leve em determinadas receitas. Os biscoitos, por exemplo, quando feitos com gordura hidrogenada, eles crescem mais e tendem a ficar mais macios. Não fica aquele biscoitinho bem crocante. A mesma receita, quando é feita com manteiga, deixa o nosso biscoitinho bem crocante e aquele que desmancha na boca. E quando é feito com margarina, deixa uma mistura entre os dois, uma textura crocante e um resultado final que o biscoito desmancha na boca. Por isso, não existe certo ou errado na gordura utilizada. Quando fazemos biscoitos, por exemplo, esses que estão aparecendo aqui nas imagens, se quisermos um biscoito bem sequinho, fininho e crocante, vamos fazer ele com manteiga. Se nós quisermos um biscoito mais macio e mais altinho, vamos fazer com gordura hidrogenada. E se quisermos um biscoito no meio termo, como são esses que vocês estão vendo, nós fazemos com margarina. Eu utilizo a margarina para essa receita de biscoitos que eu já ensinei aqui no canal e que lá no final do vídeo eu vou deixar o link para essa receita. Ela é feita com margarina e eu falo também no vídeo que pode ser feita com manteiga. Eu já fiz com manteiga várias vezes, mas eu ainda prefiro o resultado final quando eu faço esses meus biscoitinhos utilizando a margarina. E se você for fazer para vender, melhor ainda, pois o custo da margarina é muito mais baixo do que o custo da manteiga. Mas tem que ter cuidado com algumas coisas. Se for utilizar a margarina, utilize a margarina com 80% de lipídios, que é a gordura da nossa margarina, pois é a gordura da margarina que vai garantir a consistência da nossa receita. Se você usar uma margarina com 30, 40, 45% de lipídios, não vai dar certo e você vai perder a sua receita e os ingredientes todinhos. Então, quando for comprar a margarina no supermercado, e pode ser essa de usar para passar no pão, não tem problema. Só tem que cuidar e ler no rótulo se tem 80% de lipídios. Se tiver, vai dar certo para utilizar nos biscoitos. Existe também a margarina culinária, que essa sempre tem 80% de lipídios. Então, se você preferir, pode comprar a margarina culinária para fazer as receitas que não vai ter erro. Para os biscoitos de corte, que são feitos com aquela massa mais fininha para ficar crocante, normalmente são biscoitos que fazemos decorados com glacê real ou com algum detalhe e sabor diferente, esses biscoitos precisam ficar mais crocantes e menos fofinhos. Eles não podem deformar quando eles vão para o forno, então é muito importante que eles sejam assados em temperaturas bem altas, pois como já foi falado, o ponto de fusão de cada uma das gorduras é diferente. Então, se você colocar os biscoitos no forno que não está bem aquecido, com qualquer uma delas ele vai acabar deformando. Quando você quer biscoitinhos assim, perfeitos para decorar, você precisa escolher a gordura certa e assar na temperatura certa no forno pré-aquecido. Isso sobre temperatura e forno eu falo lá na receita. Vamos falar aqui sobre a gordura. Com a margarina vai ficar sempre perfeito, pois a margarina deixa a massa mais dura e se você colocar um pouquinho a massa na geladeira ou no freezer, ela vai ficar bem consistente e você vai conseguir cortar os biscoitos sem deformar. Já a margarina vai dar mais trabalho na hora de cortar os biscoitos, pois a massa vai ficar mais mole na hora de cortar os biscoitos e passar para a assadeira. Eles podem deformar, podem rachar, quebrar. A massa vai precisar ficar mais tempo na geladeira ou no freezer antes de cortar os biscoitos e todo esse tempo e trabalho às vezes pode acabar saindo mais caro do que o investimento em uma manteiga que vai facilitar a sua vida e garantir a qualidade final dos biscoitos. Biscoitos decorados são caros. Então, na minha opinião, compensa investir na manteiga e utilizar a manteiga na fabricação desse tipo de biscoito decorado, pois vai facilitar e agilizar o processo. De repente, no tempo em que se faz 3 receitas com manteiga, nós conseguiríamos fazer uma com margarina. Os gingerbread, aí é um biscoito que eu não indico utilizar margarina em hipótese alguma. Eu só faço gingerbread com manteiga. Se você colocar a margarina, ele vai ficar molengão, vai perder sabor e qualidade. E gingerbread é um biscoito totalmente sabor. É aquele biscoito aromatizado com gengibre, canela, noz moscada, um biscoito muito especial. Então, se perder o sabor da manteiga, não vai ser a mesma coisa. Para esse tipo de biscoito, eu não indico o uso de outra gordura que não seja manteiga.
Os biscoitos normais que você vai cortar, tanto para decorar quanto para colocar em pacotinhos e porções para vender assim, você pode utilizar a margarina ou a manteiga. Vai depender do resultado que nós já falamos anteriormente. Mas nos gingerbread, por favor, não usem outra gordura que não seja manteiga, pois além da textura, a manteiga acrescenta mais sabor à nossa receita. Então, faz toda a diferença. Tami, e a tal da gordura hidrogenada? Em quais receitas nós usamos ela? Bom, eu particularmente não uso a gordura vegetal hidrogenada. Eu só uso ela quando o cliente tem intolerância à lactose e não pode consumir a manteiga, pois é de origem animal feita através do leite, e nem a margarina, pois muitas delas contêm resíduos de derivados do leite. Então, quando o cliente tem intolerância à lactose, eu utilizo a gordura vegetal. Mas não é das minhas preferidas, então, por escolha, eu não utilizo. Ela é utilizada da mesma maneira, tanto quanto a manteiga ou a margarina, na mesma proporção que manda na receita. É apenas uma substituição. Vai dar o mesmo ponto? Não, não vai dar o mesmo ponto, pois são gorduras diferentes, mas com todas elas nós conseguimos fazer os biscoitos da mesma maneira. Esses aqui dessa foto eu fiz com a gordura vegetal hidrogenada para uma cliente que os filhos têm intolerância à lactose. Na verdade, eles têm uma alergia até bem grave à lactose e não pode ter nenhum resíduo, então nem a margarina eu pude usar. Aí eu fiz os biscoitos só com a gordura hidrogenada, com exceção dos 2 gingerbread que estão ali só para enfeitar, que foram feitos com manteiga, como é a receita tradicional. Mas dá para reparar aqui nessa foto que eles não ficam diferentes dos outros biscoitos do mesmo tipo feitos com a margarina. Então, é possível utilizar a gordura hidrogenada na substituição da margarina exatamente na mesma proporção. Outra coisa que eu só faço com manteiga é o alfajor. Gente, alfajor é sabor e a manteiga influencia no sabor final, pois a gordura vegetal hidrogenada não tem gosto nenhum e a margarina não tem o mesmo sabor da manteiga. Então, se você quiser agregar sabor e qualidade, tem que utilizar manteiga, que é o que eu faço no alfajor e no gingerbread. Eu não utilizo outra gordura que não seja manteiga, pois influencia no sabor final dos nossos biscoitos. Já nos biscoitos mais simples, você pode escolher a gordura de sua preferência, mas uma coisa que eu indico sempre é mantenha o padrão. Se você for fazer os goiabinha, por exemplo, para vender e utilizar a manteiga num dia, a margarina no outro e a gordura hidrogenada no outro, cada dia a sua receita vai ter um sabor diferente. Então, selecione os ingredientes que vai utilizar e faça sempre a mesma receita. Isso dá toda a diferença, pois o cliente vai saber que o seu produto vai ter sempre o mesmo sabor. Se cada dia tiver com um gosto diferente, pode ser que não agrade aos clientes, pois cliente gosta de saber o que vai receber e o que vai consumir. Não gosta de ter surpresas, tipo, que gosto vai ter o biscoito que eu comprar hoje? Será que ele vai estar com aquele gostinho amanteigado que eu gosto ou será que vai estar com um sabor mais suave? Porque cliente não entende a diferença entre gordura hidrogenada, manteiga e margarina. Ele só sabe que hoje o biscoito amanteigado não está com gosto de manteiga. Então isso faz toda a diferença. Seja qualquer uma das gorduras que você utilize, tente utilizar sempre a mesma, exceto, é claro, em exceções como clientes com intolerância à lactose. Antes que me perguntem, essas fotos de biscoitos que estão passando aqui, alguns eu já ensinei no canal, outros fazem parte do meu curso profissionalizante de biscoitos e eu vou deixar os links todos aqui embaixo na descrição do vídeo ou lá no finalzinho do vídeo para você poder ver e conhecer essas receitas e saber um pouquinho mais também sobre o curso profissionalizante, que é um sucesso de vendas e tem mudado a vida de muitas pessoas. Voltando à manteiga, margarina, gordura hidrogenada. Aliás, vamos esquecer a gordura hidrogenada um pouquinho de lado e vamos falar da manteiga e margarina. Muitas vezes me perguntam sobre a palha italiana. Eu já dei curso de palha italiana aqui no canal e eu utilizo na minha receita uma colher de manteiga, uma, duas, dependendo da quantidade da receita que eu for fazer. Muitos já me perguntaram se pode substituir por margarina. Não, não pode. Se for colocar margarina na palha italiana, é melhor não colocar nada. Coloca só o leite condensado e o creme de leite. A manteiga que eu coloco é para dar textura e sabor ao brigadeiro.
Não fica com gosto de manteiga, mas intensifica o sabor da receita. Se colocar a margarina, não vai dar o mesmo resultado, então nem vale a pena colocar margarina no brigadeiro que for utilizar para fazer a palha italiana. Na verdade, para mim, não vale a pena colocar a margarina em brigadeiro nenhum. Uma outra receita que me perguntam muito é o brownie, se pode substituir a manteiga pela margarina. Na receita tradicional americana, não pode substituir, pois a manteiga, além de textura, agrega sabor ao brownie no resultado final. Porém, eu já ensinei aqui no canal também uma receita de brownie econômica, que pode ser feita com margarina e que também não é feita com chocolate em barra. O nobre pode utilizar o chocolate fracionado ou até mesmo o chocolate em pó. Então, essa receita, por ser uma variação adaptada e mais econômica, pode ser utilizada a margarina, sim. E quanto aos bolos? Bom, isso é uma questão delicada, pois cada bolo é de um tipo. Mas vamos falar assim, se for bolo simples, bolo de pote, aquele bolinho da vovó para utilizar e tomar no café da tarde, pode usar margarina, sem problema nenhum. Agora, se você quiser um bolo para confeitar, um bolo estabilizado, um bolo chiffon, uma massa amanteigada, o próprio nome já diz, tem que utilizar a manteiga. Quando estudamos patisserie ou confeitaria mais elaborada, mais sofisticada, muitos chefes costumam dizer que margarina não é nem ingrediente, que jamais deve ser utilizada. Concordo, na alta confeitaria não se deve utilizar a margarina. Porém, para a confeiteira de casa, que vai fazer um biscoito, um bolinho no pote, uma massa amanteigada, para vender no comércio, para vender para as vizinhas, pode sim utilizar a margarina. Muitas vezes isso vai aumentar o lucro e não vai perder qualidade ou sabor. Como eu já falei, esses biscoitinhos assim, eu prefiro a margarina, pois deixa uma textura mais suave que desmancha na boca e evita essas rachadurazinhas que vocês estão vendo aqui. Essa massa ficou assim rachadinha, pois ela foi feita com manteiga em um dia que estava muito frio. Então, a massa começou a endurecer enquanto eu moldava os biscoitos. E quando eu fui trabalhar e colocar a goiabada neles, as rachaduras apareceram. No resultado final, depois de assados, não fica tão bonito assim. Então, muitas vezes, a margarina vai acrescentar qualidade ao seu produto e não vai atrapalhar. E como eu sempre falo, a cozinha é o nosso laboratório. Você pode e deve pegar uma receita que escolheu fazer para vender, testar ela com manteiga, com margarina e com gordura hidrogenada. Ah, Mi, mas isso é desperdício. Não, isso é conhecimento e conhecimento nunca é desperdício. Se você pegar a mesma receita e fizer com as 3 gorduras que eu falei aqui no vídeo, você vai saber como cada uma delas se comporta e qual será o resultado final. E vai poder aí escolher qual você quer fazer para vender e trabalhar. A mesma coisa com salgados, tipo essas massas brisée, a massa podre que chamo, de empadas, pasteizinhos, pode ser feita tanto com a manteiga quanto com a margarina ou com a gordura hidrogenada. Fica a escolha de cada um e você deve sim fazer testes para saber qual a melhor para o seu produto. Na massa brisée ou nas massas de empada, muita gente costuma misturar uma parte de manteiga com uma parte de gordura hidrogenada, porque a manteiga vai deixar a massa bem farelenta, aquela que desmancha na boca. E a gordura hidrogenada vai dar sustentabilidade para que a sua empada não quebre na mão do cliente, que se esfarele apenas quando for mordida. Então também são alternativas, mas isso para quem já tem um maior conhecimento sobre as receitas. Se você está iniciando e ainda não sabe o que cada ingrediente faz na receita e nem a maneira correta de substituir, tente não fazer substituições. Tente apenas seguir a receita. E se tiver alguma dúvida, pode vir aqui me perguntar. O que eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. Os cookies também é uma outra receita que não fica legal com margarina. Se você for fazer cookies, faça com manteiga, pois vai garantir sabor e qualidade aos seus cookies. Espero ter ajudado e esclarecido as dúvidas que muita gente tem sobre esses ingredientes. E se você estava esperando que eu ia falar algum deles saudáveis, nem pensar. Se você quer ser 100% saudável e fit, fuja de tudo isso, pois tudo que se esconde embaixo do nome confeitaria não é fit
não é saudável e não deve ser consumido em excesso. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali não vai fazer mal. Agora, quem quer ser 100% saudável não deve consumir nem manteiga, nem margarina, nem gordura hidrogenada, nem farinha e nem açúcar e nem um monte de outras coisas que são ingredientes fundamentais da confeitaria. Então, se você quer ser fit, fuja desse mundo de delícias gostosas. E se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar aqui nos comentários. Os comentários de vocês são muito importantes para mim. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.